Esse vídeo é para você que acha que tudo pode estar perdido, que não tem mais jeito a sua vida, a realidade que você se encontra. Mas eu quero te dizer que nesse vídeo que tem jeito sim. Há um caminho que eu e você temos que tomar. Mas antes eu quero deixar aqui as boas-vindas. Um abraço para você. Esse aqui é o canal Equilíbrio Santo, onde nós falamos de todas as coisas, as esferas, os pilares da nossa vida voltada para a nossa espiritualidade cristã, católica. Então a gente tem que ser também santo, não só na igreja, mas também em todas as áreas da vida. E eu quero, antes de começar esse vídeo aqui, essa pregação, vamos dizer assim, né? Quero que você aqui deixe seu like, deixe seu comentário, se tiver sugestão para vídeos, né? Temas, né? E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer esse projeto abençoado e também se inscrever no nosso canal. Estamos com a meta de 1000 inscritos aí, estamos quase lá, falta um pouco menos aí de 120 pessoas e com a sua ajuda nós vamos conseguir chegar a essa meta aí e para honra e glória de Deus, hein? Amém? Então, eu quero dizer para você que o tema do vídeo de hoje é o tema que a renovação tem como direcionamento para esse ano. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Então, o que a renovação quer colocar para nós nesse ano, né? E eu entendendo aqui, orando, né? Já preguei esse tema em grupo de oração semana passada e senti vontade de partilhar com vocês também aqui no meu canal. Que Jesus Cristo, ele é o único nome que salva o homem inteiro e definitivamente. Só que acontece é que nós vamos relativizando as coisas, né? Relativizando a verdade, relativizando a fé, e transformamos Jesus em apenas uma opção das muitas que nós temos, né? Temos várias opções, mas uma tem que estar acima de todas as outras opções. Então, muitas vezes também nós temos medo nossa vida de afirmar que Jesus é o nosso Senhor, Salvador, né? Diante de uma cultura, diante da cultura relativista, politizada, ano de eleição, né? Ideologista, né? Ideológica e sincretista. Então, nós temos esse medo de poder falar, de anunciar, de proclamar com a nossa vida, com o nosso olhar, com a nossa mentalidade, que Jesus Cristo, ele é a única solução. Então, nós muitas vezes estamos sem convicções. Temos uma fé sem força, temos uma vida espiritual sem salvação real, morna, superficial. Então nós temos que entender que nós temos que ser igreja, não sem ousadia, mas com ousadia que vem para aqueles que colocam Jesus como único Senhor, proclamando Ele com a parresia, com ousadia, com fé e obediência, assim como os apóstolos fizeram, né? E até hoje a nossa igreja faz, né? Em nome de Jesus. Então quem invoca Jesus e vive o seu nome, experimenta já nessa vida um pouquinho da salvação eterna, que é a alegria, que é a coragem que Deus nos fala. E eu quero meditar com vocês um pouquinho dessa passagem aqui, né? Que é Atos 4:12. Vou pegar esse versículo só porque não ficaria mais tempo aqui, né? Para pegar. Mas vamos lá meditar qual que é a moção do nosso movimento. Eu amo a Renovação Carismática Católica, tem aqui meu testemunho também, quando eu me encontrei com Jesus, quando eu percebi Jesus na minha vida. Se você não viu ainda esse vídeo, depois que acabar esse, claro, né? Vai lá, vê lá. Meu testemunho de vida tá nos vídeos do canal aqui, que é muito importante. A minha relação com a renovação. Eu gosto sempre de estar meditando esse tema, o tema do ano, né? Lá em Atos 4, aqui a palavra vai dizer, ó, Atos 4, versículo 12, vai falar o seguinte, ó. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa aqui é a palavra de Deus para a gente. Então a palavra vai afirmar aqui que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. É importante nós contextualizarmos essa passagem aqui, porque aqui São Pedro e São João, eles foram presos, porque Jesus operou um milagre através deles, né? Ao coxo de nascença que estava em frente ao templo ali, pedindo esmolas, e eles
Pedro e João viu a sua situação daquele homem lá e estavam cheios do Espírito Santo, acabando de vivenciar, né, a experiência do Pentecostes, do batismo do Espírito Santo, né, da efusão do Espírito Santo sobre eles. Então eles estavam transbordando a unção de Deus e viram aquele homem lá em frente ao templo ali, pedindo esmolas. Os dois estenderam a mão para ele e Pedro falou assim, ó, nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então, naquele momento, aquele coxo que de nascença, que 40 anos ou mais, né, que ele estava ali, né, ele voltou a andar, colocou-se de pé e pôs-se a louvar a Deus. Só que isso deu um burburinho, né, que foram presos por conta desse milagre aí, né, e os sinédrio, vamos colocar assim, né, estavam perseguindo eles e prenderam eles por conta disso, desse milagre, né, foi realizado ali. Mas eles não se deixaram abater. Por mais que tinha a pressão, né, dos políticos da época ali sobre eles, para não falar no nome de Jesus, né, para não continuar pregando o nome de um homem, na visão deles, né, que foi morto, que foi crucificado, né. Pedro, olha, no versículo 5, ele vai dizer o seguinte, ó, então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, chefes do povo e anciãos, ouvi-me, e se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome ele foi curado, ficais sabendo todos vós, e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes. Então, eles estavam sendo perseguidos e foram proibidos de falar o nome de Jesus, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, né? Cheios do Espírito Santo. Então foi nesse contexto aí que eles proclamaram essa palavra linda aí, né? Que em nenhum outro há salvação, não há debaixo da terra, né? Do céu, da terra, outro nome que foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Antes de nós entrarmos aqui, né, no centro da pregação, que é Jesus Cristo, eu quero te dizer algo, né? Há salvação. Tem jeito. Nós não estamos perdidos. Muitas vezes nós falamos assim, né? Esse mundo está perdido, né? Ou aquela pessoa está perdida, não tem mais jeito. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de sermos salvos. A aflição que você passa hoje, o problema que você passa hoje, o sofrimento que você passa hoje, eu te digo, nesse momento, existe salvação. Existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Deus nos deu um caminho de salvação. Então, uma coisa, para eu compreender, eu preciso compreender essa salvação. Nós olharmos aqui, Pedro, um livro antes, né, lá na passagem ali dos evangelhos, né, Pedro, ele estava com medo, porque Jesus, né, estava prestes a ser crucificado. Então era Pedro sem o Espírito Santo. Ele com medo negou Jesus. Ele falou assim, não conheço esse homem, né? Por 3 vezes ele negou Jesus. Nós temos aqui um Pedro acovardado. Ele não estava com o Espírito Santo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai proclamar que não existe outro em qual devemos colocar a nossa confiança em nossa salvação, que é Jesus. Então, nós precisamos perceber que nós temos uma oportunidade de ser salvo. E só saberemos com o Espírito Santo. Só saberemos entender isso pela graça que o Espírito Santo nos dá, né? E vai dizer, né, a palavra, né, que nós só conseguimos falar Jesus é o Senhor pela ação do Espírito Santo. Então, eu tenho que abandonar essa minha mentalidade de que as coisas estavam perdidas e olhar para que o Espírito Santo sopra aos meus ouvidos. Olhe para aquilo que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos. Ele te fala, existe salvação. Não negue a sua fé, não negue o poder de Deus, porque não importa, mesmo que não tenha saída, o Senhor abre uma porta nas nossas vidas. Ele abre o mar para o povo passar. Ele faz algo extraordinário. Então nós temos que compreender, acreditar que há salvação. E essa salvação, quem é a salvação, né? Na qual nós podemos ser salvos. Há um caminho, é uma exclusividade. Vai dizer que não há outro
E eu vou te dizer que não é a lei, não é o templo, não é o sinédrio, não é a política, não é o império. Há vários nãos aqui. Não é o dinheiro, não é o prazer, não é o poder, não é a salvação, não é isso. Não é a fuga que nós vemos nas mídias sociais, não é. A salvação é Jesus Cristo. Jesus significa o quê? Deus salva. É o único caminho de acesso ao Pai. Não existe outro. Então eu tenho que entender que é Ele a quem eu devo buscar. E por isso, todos esses senhores que eu falei aqui, mais outros, né? A lei, o templo, o império, a política, a ideologia, não é o nosso Senhor, é Jesus. Eu tenho que abrir mão disso, do dinheiro, né? O dinheiro não é salvação, não. É Jesus Cristo, Ele que eu tenho que entregar a minha vida, a minha orientação, estar debaixo do seu senhorio e clamar a sua presença dia e noite, dia e noite. E aonde nós temos buscado a nossa salvação? Aonde? Às vezes eu me vejo também como uma pessoa refugiada, sequestrada, né? Que está ali como aquele coxo de nascença que estava ali sem poder caminhar, preso. Aquelas migalhas de moedas que ele recebia ali, né? Para conseguir sustentar a sua fome, para não passar fome, para não passar necessidades, já as quais ele tinha. Quando nós não temos perspectiva de salvação, a nossa vida ela é reduzida abaixo da nossa dignidade. Eu vivo me arrastando. Eu vivo pedindo coisas para Deus que são pequeniníssimas, né? Que não condiz com a grandeza que nós temos, como Ele nos fez. Então eu preciso dizer isso. Não há outro nome, não foi outro nome da promessa. É Jesus Cristo. Coloque a tua salvação nele. Coloque a tua salvação no Senhor, porque Ele é que pode transformar a sua realidade. Não importa a sua situação de enfermidade, se você está enfermo, se você está com problemas financeiros, se você está com problemas de trabalho, problemas de saúde, né, mentais. Não. Olhe para Jesus, coloque Ele no centro. Tome essa decisão de colocar Ele e invocar o nome de Jesus. E invocar com toda a certeza. Nós temos que entender a coragem, aquela coragem que São Pedro e São João teve de professar, mesmo na perseguição, mesmo na provação. A provação que você passa hoje, você tem coragem de proclamar Jesus? No meio do caos que está acontecendo ali, né? Aquela hora mais sofrida. Você invoca o nome de Jesus e fala assim: Jesus, eu te procuro porque em nenhum outro há salvação. É na tua presença que eu quero estar. É no teu nome que eu quero anunciar. Eu quero dizer essa frase que para mim soou muito forte nas nossas vidas. Ou Cristo é tudo, ou não é nada. Então, se eu não tenho Cristo como tudo na minha vida, Ele não vai ser nada. Porque para nós vai ser como se nós não tivéssemos na nossa vida, e aí nós seremos afetados, né, pelas tempestades, pelas marés, né, pelas ondas da vida, e seremos derrubados. Mas se nós tivermos a nossa fé na rocha da salvação, que é Jesus, então, meus irmãos, aquele que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Deus nos deu o nome dele para invocá-lo e adorar a Ele agora, nesse momento, e por toda a eternidade, por todo o céu. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. E Deus nos dá, para nós católicos, né, para quem crê, a experiência mais profunda, mais íntima a Jesus. Então, se é Jesus, Ele nos dá o seu próprio corpo e sangue, que é a comunhão, né? Então, se você é católico, busque a confissão, confesse e aproveite daquilo que a igreja nos dá, né? Quando Jesus se coloca como alimento no sacramento da comunhão. Nossa, eu fico toda vez extasiado quando penso nesse sacramento da comunhão, onde Ele se doa, se dirige a nós e a gente pode comungar. Tomai e comei, né? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá em mim e eu nele. Então, busque mesmo a comunhão com o Senhor Jesus para estar mais íntimo da salvação, mais salvo, ter a salvação dentro do seu coração, da sua alma, se transformar cada vez mais em Jesus. Meus irmãos, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, seu comentário,
suas dúvidas, sugestões para os próximos vídeos, tá? Eu estou aqui também, quiser pedir oração também, eu vou estar orando por você, pela sua família, por as intenções que você colocar aqui. Mas o nosso vídeo fica por aqui, né? Se você tiver um tempinho agora para orar, para ir numa capela, para ir numa igreja e diante de Jesus você falar assim: Senhor, Tu és a minha salvação. Ou agora mesmo aí, onde você está no carro, né, na cozinha, onde que você esteja, converse com Jesus agora. Eu vou deixar esse momento para você e eu vou encerrar o vídeo aqui. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, até mais!